Bom, eu passei aí pro grupo de WhatsApp, né, uma, uma apostila simples, né, de medidas elétricas magnéticas, é só para a gente passar esse tipo de conceito para depois eu partir para a ponte Winston, que é extremamente importante. Principalmente, eu acredito que eu vou ser o professor de vocês de instrumentação, então ponte Winston é fatal nessa parte aí. Tá? Então, o que eu vou falar aqui está seguindo a apostila, né, essa apostila que eu achei na internet, eu achei ela bastante interessante e fácil de entender, tá certo? Para a gente poder esquematizar. Aí a gente vê essa teoria e depois a gente comenta a ponte Winston, tá beleza? Gente, por que vocês têm a importância de saber a medição de grandezas elétricas? Porque no curso de engenharia de controle e automação, quando você for trabalhar na prática lá, você vai mexer com processos industriais, né? Você vai ter que trabalhar, sei lá, uma fábrica de cimento, uma destilaria de álcool, sei lá, uma fábrica alimentícia, né? Pô, a gama é extremamente grande de onde você pode atuar, tá certo? Desenvolver seus projetos também, e mesmo que se você se torne também, querer mexer na área acadêmica, ser um pesquisador, desenvolvedor de produtos também, você precisa, devido exatamente ter formado em engenharia, em automação, isso também está subdividido na engenharia elétrica, na engenharia eletrônica, né, com uma especificidade maior. Você vai mexer com grandezas que são físicas, né, grandezas mecânicas, sei lá, temperatura, vazão, nível, pressão, e na automatização, essas variáveis, elas são transformadas em um sinal elétrico, tá certo? Então, hoje vai ser um pequeno excitador do que é a matéria de instrumentação, tá certo? Que fatalmente vocês vão ter aula comigo daqui 2 semestres. Tá certo? 2 ou 3, deixa eu ver. Então, daqui uns 3 semestres. Então, a primeira coisa que você tem que ter em vista é que quando você estudou a parte de lei de Ohm lá, eu sempre frisei bastante para vocês, gente, ó, entenda a definição do voltímetro. O que o voltímetro faz? O voltímetro faz uma diferença medidando o potencial com a corrente no sentido do terminal, digamos, positivo ou negativo. Eu sempre frisei isso para vocês, para justamente vocês não cometerem falhas, né? Falhas na área de medição, tá certo? Então, o objetivo disso aqui é porque você depois, com o tempo, você vai associar a dispositivos industriais, né? Não vou falar uns nomes aqui de uns instrumentos assim, meio diferente, por exemplo, igual termopar, PT100, placa de orifício, medidor eletromagnético de vazão, você tem ali analisador de monóxido de carbono, todos esses instrumentos ali, que eles vão apresentar alguma variável, né, na área da automação, ele é convertido na sua maneira eletroeletrônica. Então, você precisa de entender, né, como é que aquilo é feito, como é que aquilo foi produzido e como é que você pode transformar aquilo numa medição, tá? Bom, tá aí a parte apostila. Se puder, pessoal, seguir, sei lá, no smartphone, né, para poder ler o texto enquanto eu tô passando exatamente a teoria, fica legal, mas tudo bem. Uma coisa extremamente importante que vocês vão ver em instrumentação, não existe a medida correta, tá? Então, quando você chega e você tem um determinado instrumento lá, ele achou um peso, né, o peso é 100 quilos, você pode ter certeza que aquilo não é 100 quilos de verdade, tá? Tô falando assim no conceito de massa, número de moléculas e tal, com certeza aquilo não é 100. Ele pode até ter acertado, tá? Mas isso não quer dizer que isso é uma obrigação, tá? Então, uma coisa que é fatal é que todo instrumento erra, tá? O detalhe é que ele tem que errar pouco para ele aproximar e ficar mais exato em relação ao que você está querendo fazer, tá? Então, o instrumento, para ele poder ficar mais exato, né, você tem que fazer uma calibração, você tem que fazer uns ajustes neles aí, do jeito que foi feito aí, tá? Então, os conceitos aí. Bom, vamos ver como é que
o amperímetro internamente funciona. Tá? E eu vou me atentar para explicar a instrumentação, as medidas elétricas no seu conceito bem original, tá? No sentido de galvanômetro mesmo, tá? Para a gente poder entender. Então, primeiramente eu vou fazer um comentário o que seria um galvanômetro. Deixa eu pegar aqui na internet aqui, peraí. Galvanômetro. Então, gente, tá? Então, o galvanômetro, tá? Ele pode apresentar, alguns já possuem exatamente um determinado valor, né? Mas o galvanômetro seria exatamente esse instrumento. Vamos colocar aqui, do jeito que foi colocado aqui, ó. Ele, sob a ação exatamente de um campo, de uma corrente elétrica, né? Que vai passar exatamente nesse ponteiro, ele vai sofrer ele vai fazer um deslocamento, né? Porque ele está sob a ação de um campo magnético aqui. Isso lembra muito, vocês já estudaram em física, né? Da lei de indução de Faraday, você tem exatamente a regra da mão direita, mas o ponto de questão é o seguinte: quanto maior você excitar essa corrente aqui, esse ponteiro, né? O campo magnético é grande, então a corrente sendo pequena já é o suficiente para fazer o deslocamento exatamente desse ponteiro. Então a corrente elétrica, quando ela vem aqui, você pode excitar o seu valor e colocar umas graduações aqui, tá certo? Ó, então se aqui estiver passando, por exemplo, 1 ampere, esse ponteiro foi excitado, e essa força que vai fazer exatamente esse ponteiro deslocar aqui, vai fazer o ponteiro marcar no primeiro traço aqui, que seria, por exemplo, 1 ampere, tá certo? Então, o ponto em questão é que o galvanômetro, ele é mecânico, tá? E, logicamente, existe uma tendência de hoje a gente sempre querer utilizar um instrumento digital. Porém, tem situações que não tem como, você é obrigado a utilizar o mecânico, tá? O galvanômetro, em algumas situações, ele é insubstituível, tá? Então, por isso que o pessoal ainda estuda e, às vezes, tem a aplicação dele, com certeza, tá? Então, quando eu me falar o detalhe do galvanômetro, você imagina, no caso do carro que você está dirigindo lá, ó, o marcador de combustível, ele, né, se ele for na casa de ponteiro, ele é um galvanômetro. Tá? Então, aquele ponteiro que está deslocando lá, falando que o tanque está cheio e vazio, e ele está sendo excitado porque o ponteiro está recebendo uma correntezinha elétrica, né? Essa correntezinha elétrica está deslocando o ponteiro para mais ou para menos, de acordo com a sua excitação. Então, na verdade, você não está encontrando o nível do tanque. Você está esboçando uma corrente maior porque existe mais líquido dentro do tanque. Né? Então, uma coisa bastante interessante, o pessoal vai verificar que instrumentação, você acha uma coisa para encontrar outra. Tá? Você não encontrou realmente a altura do tanque, o tanto de litro, você não encontra isso. O que você encontra é um comportamento de uma variação, de uma variável, e você transporta ela para uma outra variável para você poder fazer a medição. Tá? Algum comentário aí, por favor? Tem que continuar seguindo aí. Opa, tô na linha, caiu a rede aí, como é que é? Só dá um ok, gente. Ai, ai, ai. Ué. Ah, tem gente aí. Ótimo, tá, beleza. Então tá ótimo. Então tá aí para a gente verificar a importância do galvanômetro aí, tá? Então tá aqui o princípio de funcionamento dele. É só você lembrar que quando você joga uma corrente elétrica dentro dele, né, ele vai fazer um deslocamento de um ponteiro, né, exatamente, diretamente proporcional pela corrente que vai vir aqui. Tá certo? Então, ele pode ser utilizado tanto para tensão contínua, tensão alternada, enquanto a resistência, potência, né, a aplicação do galvanômetro é bastante, como é que eu falo para você assim, bastante grande, né? Tá aqui o aspecto dele aqui. Bom, vamos lá então. Conforme a gente havia até falado, o amperímetro, né, eu quero encontrar corrente elétrica no circuito, a inserção de um instrumento num circuito, ele não pode afetar drasticamente o circuito,
Então, olha que coisa, como é que é complicado desenvolver equipamento. Às vezes a gente chega aqui no Tina, vamos colocar um voltímetro aqui, vamos colocar um amperímetro. A coisa é complicada, gente. Entendeu? Porque o que acontece? No instante que você pegou um instrumento desse e você colocou ele dentro do circuito, você fez o circuito produzir um erro. Isso é verdade. Então, quando você coloca um voltímetro, mas o voltímetro está em paralelo. Ele está em paralelo, mas ele afetou o circuito, sim. Agora, a criação do equipamento, ele tem que fazer que ele afete muito pouco, né? Ele atinge, sei lá, vamos pegar uma coisa lá, 1/1000º do erro do circuito. Então, assim, se o circuito era 1, quando você coloca, no R$1, digamos, na vida real, na hora que você coloca o voltímetro, ele vai lá dar 0,999,999, tudo bem, né? Isso é uma coisa normal que acontece. Mas nunca acredite que a inserção de um instrumento no circuito vai deixar o circuito 100% do jeito que ele é, não. Ele vai mudar suas características. No caso aqui do solo que a gente usa em simulação, gente, ele ignora isso. Tá? Mas na prática muda sim. Isso tem a ver exatamente também com o custo e o desenvolvimento desse equipamento. Tá? Então, equipamentos mais baratinhos, ele é barato na construção, com certeza ele perturba mais. Instrumentos mais caros, mais robustos. Precisão menor também. Como é que é? E precisão menor também. O conceito de precisão e exatidão, que vocês vão ver em instrumentação, que eu posso adiantar para vocês o seguinte: um anda do lado do outro, né? Ele anda bastante bem próximo. Mas isso envolve bastante o custo, a precisão, a exatidão, a robustez, repetibilidade, confiabilidade. Nossa, tem um monte de variáveis que são importantes em relação a um determinado instrumento. Tá? Então, um instrumento baratinho, ele vai te dar uma resposta, mas ele vai perturbar alguma coisa. Um instrumento muito caro, muito preciso, ele vai custar caro porque ele vai gerar menos influência também na parte do circuito também. Qual que é a diferença de precisão e exatidão? A precisão é um conjunto de ensaios que o fabricante faz, né? Então ele chega e fala assim, eu acabei de desenvolver um voltímetro, tá? Então o voltímetro lá, ele fala assim, a precisão do meu voltímetro é 1%. Então é porque estatisticamente ele fez lá, sei lá, 1000 ensaios, 2000 ensaios e tirou essas medidas. Então ele pegou do maior valor para o menor valor e falou assim, o erro maior que eu consigo obter nesse equipamento aqui seria 1%. Tá? Aí você tem que lembrar quando você aprendeu aquele histograma, né, em estatística, né, o conceito de moda, mediana, tem aqueles negócios de estatística lá, qual que seria o valor que ele pode avaliar. A exatidão seria na física, na química, o que realmente está acontecendo. Tá? Então, quando você chega e fala 70 graus exato, isso aí está nas condições normais, pressão e temperatura, é o que a física exatamente deseja, seria o valor exato. Então, precisão, ele tende a querer chegar no valor exato. Só que o valor exato é uma coisa acadêmica, é uma coisa, não vou falar para você teórica, não. Ele é um valor que existe, que você tem como referência. Tá? Pode ser que o instrumento preciso, na hora de medir, ele bateu no exato. Mas isso não quer dizer que ele sempre vai ser exato. Ele pode ser exato em determinada medida. Aí depois você tirou ele 3 segundos e colocou de novo, ele afastou um pouco da exatidão. Então a exatidão é o real, é o desejável, é o que está na física, na química, de todos os processos. E a precisão é um conjunto de ensaios que foi feito de acordo com uma determinada norma que fala, opa, esse equipamento aqui é 1%. Então tá. Ele é 1% em relação à exatidão daquela variável. Tudo bem? Beleza. Beleza? Então, por exemplo, nesse caso, esse amperímetro aqui, eu fui lá e comprei um amperímetro que me dá 1% de erro. Né? Então, por que o vendedor colocou lá no manual 1%? Porque ele fez algum conjunto de ensaios, né? Deve existir uma norma para isso. Fez lá, sei lá, 1000 ensaios, mediu, e aí ele foi fazer uma tabela e ele falou assim, opa, não passa de 1%, então meu multímetro é 1%, tá?
Então, se você tem um outro multímetro que ele vai dar 0,5%, para ele poder dar um 0,5% em relação a 1, é porque ele teve mais trabalho, não é trabalho de executar, não, ele teve uma eletrônica, um desenvolvimento muito superior para ele poder captar. Tá? Existe uma relação entre a complexidade do circuito em relação a um circuito simples. Um circuito simples vai te dar resposta simples. Um circuito extremamente complexo, ele tende a dar uma resposta mais precisa. Isso chama-se tecnologia. Tá? Isso é uma coisa que acontece normalmente. Tá? Então vamos ver aqui o amperímetro aqui. Ó. Então o amperímetro, quando você insere um circuito, ele é colocado em série ao circuito. Tá? Então a primeira conclusão que a gente analisa é que a resistência interna do amperímetro, aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui está o circuito. Ó. Eu quero achar essa corrente X aqui. Então, eu abro os terminais aqui, eu coloco aqui exatamente o meu instrumento. Então, a inserção desse instrumento aqui junto com o R2, eu joguei uma resistência, né, de R2, desse instrumento dentro de R2 e do circuito inteiro. Então, a conclusão que a gente chega é que isso aqui tende a ser zero. Tá? Ele tende a ser zero. Se ele for zero, você não consegue medir. Né? Porque uma resistência zero aplicada no circuito, ele não gera diferença de potencial. Se não gera diferença de potencial, você não consegue medir. Então ele vai jogar um pouquinho de resistência. Tá? Qual o tanto de resistência que ele vai jogar? Quanto menor for esse valor, né, ele vai aproximar miliohms, micro-ohms, né, porque aí já tem o detalhe. Se ele tender a ser micro-ohms, você vai precisar de ter um circuito eletrônico para capturar esse volt para ele poder verificar. Isso não é fácil. Mas se ele for miliohms, então miliohms em relação a 10 mil, praticamente isso é um curto. Né? Eu tenho aqui 1 milhão em relação a 10 ohms, eu posso considerar que também é muito baixo, tendendo a ser um curto. Mas quando eu já tenho resistência e já começo a querer aproximar do valor medido aqui, você pode ter esse tipo de problema. Então, normalmente, as resistências internas de um amperímetro, ela é na ordem de miliohms para menos. Tá? Normalmente para menos. Porque isso afeta pouco o circuito aqui. Bom, então, o que tem dentro do meu amperímetro? Ele tem o galvanômetro, tá vendo? Ele tem o galvanômetro e tem uma resistência chamada RA, a resistência do amperímetro. Ele é colocado em paralelo. Então, se a gente olhar esse desenho aqui, então a gente imagina que ele passa pelo galvanômetro e passa pelo RA, tá certo? Bom, então o que acontece? Quando essa corrente circula toda por aqui, o que vai acontecer? A corrente, o RA, tá vendo? Ó, ele tem que ser muito baixo. Tá vendo aqui? Ó, quanto à escala do amperímetro, menor será o valor de RA. Então, a corrente tem que passar praticamente toda em cima do RA, tá? Da resistência do amperímetro. Com a finalidade, né, com esse valor sendo muito baixinho, ele gera uma pequeniníssima tensão, e essa tensão seja suficiente para deslocar o ponteiro. Aí ele desloca o ponteiro e você gradua o ponteiro pela intensidade de corrente, tá certo? Então, é o efeito da corrente passar em cima do RA, que ele vai gerar uma diferença de tensão muito pequena, porque o RA é muito pequeno, que ele vai excitar o galvanômetro, e o galvanômetro vai lá e marca, ó, tá passando aqui uma corrente de 2 amperes, tá passando aqui uma corrente de 3 amperes, tá? E é assim que é feito exatamente a parte do amperímetro. Tudo bem, gente? Comentários aí, como é que é? Beleza aí? Tranquilo. Jóia. Então agora, vamos analisar a diferença em relação ao voltímetro. Então o voltímetro, na hora que eu vou inserir no circuito, aqui, ó, pronto. O voltímetro eu ligo em paralelo. Tá vendo? Eu quero encontrar essa tensão Vx aqui em cima do R2. Então, para esse aparelho medir, aí tá a coisa que eu vim sempre falando para vocês. O voltímetro encontra a diferença de potencial. E a corrente tem que ser do ponto de maior potencial para o menor. Aí eu falei para você, ó, você vai colocar o terminal vermelho aqui. Por que ele faz isso? Porque aqui dentro, gente, você tem exatamente isso aqui, ó. Você tem a resistência do voltímetro e o galvanômetro, que vai produzir uma corrente pequena. Então, olha só, se você imaginar que isso aqui está aqui, né, eu tenho aqui o RV com o galvanômetro. Então, vai vir aqui a corrente elétrica toda grande. Na hora que ela encontrar nesse nó aqui,
o que que acontece? Esse RV aqui, ele tem que ser extremamente grande. Ele tem que ser extremamente grande para ele pegar uma corrente minúsculazinha, onde essa corrente vai lá e, pim, manda para o galvanômetro. Tá vendo, ó? Né? Porque no exemplo aqui anterior que a gente tinha do amperímetro aqui, ó, a corrente quase toda passa no RA e um pouquinho de nada que passa no galvanômetro. Né? Então a maior parte tem que passar no RA e outro pedaço tem que deixar o galvanômetro excitar o ponteiro lá. Aqui é o próprio resistor RV que ele já praticamente bloqueia quase toda essa corrente para o galvanômetro ser excitado. Por isso que a corrente sai do terminal positivo para o negativo. Por isso que eu vim falando para vocês têm que analisar qual que é o sentido de corrente do dispositivo que você está medindo. Porque se a corrente vem daqui para cá, ela também vai passar aqui por dentro, mesmo sentido. Por isso que toda hora eu falava para vocês, o que que o voltímetro faz? O voltímetro encontra a diferença de potencial. Aonde o dispositivo que está medindo, a corrente vai do terminal positivo, que é o vermelho, até o preto, que é o negativo. Isso explica claramente o que eu tenho falando várias vezes. Ó, tá vendo? A corrente vem aqui, ela sai aqui do R, nesse ponto aqui, para o terra aqui, passando para o R2. Aí o voltímetro rouba uma minúscula parcela de corrente, né, 1/1000º desse valor, né, 1/1000º desse valor vem aqui, ele entra, né, porque o valor de RV é muito grande, aí a corrente sai do terminal positivo, vai para o terra e volta. Se você inverter os terminais aqui, você está invertendo o sentido do galvanômetro, é como se o galvanômetro quisesse marcar leitura negativa. Por isso que eu estou falando para vocês, quando você acha a corrente nesse sentido aqui para cá, tem que bater exatamente com o voltímetro, senão você não consegue fazer as medições elétricas ali. Perfeito, gente? Tá rápido aí? Como é que é? Tá ok, né? Ah, então tá bom. Então aí tá falando, essa capacidade de pegar a corrente aqui do voltímetro, gente, aí tá o detalhe. Se ele pegar 10% do valor que passa de R2 aqui, ele é um voltímetro horrível. Ele é horrível, ele vai dar um erro, sei lá, de 9%, de 11%, aí tem que fazer as contas aí que não é o objetivo do curso aqui. Ele é horrível, né? Você pede para ele marcar 100, ele acha 91 ou acha 109, por exemplo assim. Então, quando você faz ele ler, vou ler 1%, 1% ainda tá alto pra caramba. Ele tem que ler 1/1000º o valor da corrente. Então, isso aqui tá passando 1 ampere, ele tem que pegar aqui 10 miliamperes e olhe lá. Né, que seria 1/1000ª parte. Então, quanto menor for esse valor aqui, melhor vai ter. Bom, em contrapartida, quanto menor for esse valor, mais difícil você vai conseguir excitar o galvanômetro também. Então, daí você verifica como é que existe uma construção muito sofisticada em relação ao galvanômetro. Né? O galvanômetro ele tem que entrar correntes extremamente pequenas para ele excitar o ponteiro. Né? Porque uma corrente pequena, você tem que imaginar que ele vai lá, pela regra da mão direita, ele vai lá, e o ponteiro tem que ser leve, entendeu? Porque você tem que imaginar que você está deslocando o ponteiro, você está deslocando uma carga. Então, assim, aquele ponteiro é levinho, então por isso que o ponteiro tem que ir lá e excitar automaticamente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, igual o Lavoisier falou. Tá? Eu trabalhei na Nansen, e na Nansen eu trabalhei no desenvolvimento de equipamento para medição de energia elétrica. Tá? Então, os medidores de energia elétrica, vocês chamam de relógio de luz, né? Vocês vão agora começar a chamar de medidor de energia elétrica, residencial. Pode ser monofásico, bifásico, trifásico. Eu e a minha equipe, né, nós desenvolvemos um equipamento para aferir e medir qualquer medidor de energia elétrica no mundo. Tá? Isso aí foi um trabalho muito legal que eu fiz quando eu estava na Nansen, inclusive medidores americanos, canadenses, qualquer lugar do mundo, o dispositivo que eu desenvolvi, ele consegue medir. Tá? Então, todos eles baseavam exatamente na leitura da tensão e da corrente. Tá certo? Então aí você tinha exatamente um dispositivo para captar exatamente o valor da tensão, e ele dava um erro assim absurdamente baixo, de 0,01 e funcionava. Logicamente ele era muito caro, a construção dele era cara, né? Mas isso aí a gente conversa lá nas aulas de instrumentação. Legal aqui, ó, cuidados da medição corrente e tensão. É conveniente salientar que a escala de medida de tensão corrente não deve ser menor que a grandeza medida. Perfeitamente, né? Se você tiver sugos maiores, aí você não consegue perceber.
Isso aí, depois a gente vai entender que isso chama-se zona morta, né? Tal. Pois isso, além de tudo, vai acarretar danos ao galvanômetro, né? Assim como começar a medição com a seleção, uma escala leitura possível diminuir. Fica difícil de ler. Isso aqui a gente verifica lá na autoinstrumentação. Bom, o watímetro é a aplicação dos dois. Não vão passar o watímetro, então. Vamos direto aqui, ó. Vamos ver o ohmímetro aqui, ó. O que o ohmímetro faz? Tá? O ohmímetro, gente, ele tem um galvanômetro, ele tem uma resistência interna, que nesse caso é da fonte, né? Então, tá em uma regra básica, tá? Tem gente que faz isso errado. Todo ohmímetro, sem exceção, tá? Todo ohmímetro, sem exceção, pode ser o analógico ou digital, ele não pode, sob nenhuma situação, medir o valor de resistência do circuito com a fonte do outro ligada. Nunca faça isso. Se você tiver lá um circuito e tiver energia, você chegar com o ohmímetro lá e medir, o valor que você está lendo ele é errado. Porque, com certeza, na hora que você colocar os terminais ali, a corrente elétrica daquele circuito vai entrar no ohmímetro e a corrente que o dispositivo interno está fornecendo para medir, ele está sendo automaticamente deturpado. Tá? Então, não existe medição de resistência elétrica. Eu jogo isso também para os capacitores, para os indutores também, com o circuito ligado. Tá? É sempre com ele desligado. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma fonte interna do meu aparelho, né? Então ele pode ter pilha, ele pode ter bateria, sem problema nenhum. Ele tem uma resistência interna, normalmente muito baixa, tá certo? E o galvanômetro ali. Tá? Então, na hora que eu coloco os terminais em cima da resistência, aqui automaticamente gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa por dentro do resistor de medição e automaticamente o galvanômetro excita, exatamente falando qual que seria a resistência que é vista aqui pelo resistor. Só que o galvanômetro, gente, ele trabalha com corrente. Tá certo? Então ele trabalha com corrente. Então, olha que coisa interessante. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é tensão sobre corrente. Então, se eu tiver uma resistência elétrica tendendo a zero, eu tenho a corrente máxima. Se eu tiver uma resistência tendendo a infinito, eu tenho corrente tendendo a zero. Então, eu estou verificando que as escalas dos dois são inversas entre si. Tá? Então, olha lá. Isso mostra que a leitura de um ohmímetro, ele é inverso. Ele começa do infinito e vai para o zero. É desse jeito mesmo, a escala é inversa. Tá bom, gente? Para não tomar esse tipo de susto aí. Tá bom? Eu vou até pegar aqui um exemplo aqui da internet. Deixa eu pegar aqui de uma vez. Aqui na internet, para o pessoal não tomar o susto, não. Tá? Então, vou ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um instrumento que vende, um multímetro analógico. Você fala assim, mas é esse de ponteiro. O pessoal compra isso? Compra. Nossa senhora. Tem umas coisas que o multímetro analógico faz que o digital não faz. Tem coisa... Oi, sim, que fala? Oi. Tem meu pai tem um desse aí, que deve ter mais de 20 anos que ele tem. Ele tem um ciúme danado desse multímetro. Deixa nem passar perto. Ficar embaixo do bolho até hoje, só pra você ter ideia. Mas aí você fala assim, mas como é que o pessoal hoje, isso é uma coisa nova, ó, tá vendo? Custa 300, pô, custa mais caro que um digital, custa mais caro que um digital. Mas por que o pessoal vai querer usar um negócio de ponteiro, assim? Gente, vocês aguardam um pouquinho, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, tem certos comportamentos elétricos que o digital não consegue mostrar. O digital é bom, né? Que você bate o botão lá, ele autorregula, tudo certo. Sim, pô. Só para informação, eu gostei essa semana o amperímetro com aquele alicate amperímetro. Ele está na faixa de R$200. Só para ter minha noção de preço. Exatamente. Então, o multímetro analógico, né? Multímetro, gente, porque ele acha múltiplas variáveis, né? Ele acha tensão, corrente, resistência e tal. E aqui você verifica, tá vendo aqui, ó? Quando eu pego a escala, por exemplo, de tensão, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui a escala de tensão, que é essa pretinha aqui, ó, ela aumenta, ó, que ele acha até
1000 volts, tá vendo? Ó, contínuo, tá vendo? 1000 volts contínuo ou 1000 alternado, tá? Então, o interessante é que aqui você tem que multiplicar por 4, né? Mas tudo bem, isso aí, quem mexe com o analógico está acostumado. Então, a escala de tensão, ela começa do zero e vai para o valor máximo aqui, ó, 250. O ponteiro está no 250 e ele marca isso aqui. Em compensação da resistência lá, ele é do 0, 1, 2, 5, e você pode verificar que ela não é uma escala linear. Tá vendo, ó? Ele começa exatamente aqui, ó, 0, 1, 5, 10, 20, 30, tá vendo? Então, à medida que ele vai aproximando do infinito aqui, ó, você tem um comportamento extremamente não linear, né? Exatamente porque a gente verifica, né, que a gente tem, por exemplo, no caso da potência, né, a resistência ao quadrado, a corrente ao quadrado em relação à resistência e tal. Então, a gente verifica esse tipo de comportamento aqui. Tá? Então, o instrumento digital, gente, ele é uma maravilha, sem problema nenhum, mas ele tem umas limitações. O instrumento analógico tem umas vantagens em relação ao digital, porém também tem deficiências também. Primeiro que quando você faz a leitura aqui, esse espelhinho que está aqui, gente, ele tem a seguinte função. Quando você faz a medida, o ponteiro for deslocar, você tem que ficar exatamente na posição perpendicular, de tal modo que você veja esse ponteiro em relação a esse espelhinho exatamente alinhado. Porque se você olhar um pouquinho meio de lado, às vezes você vai ver a sombra do a sombra do ponteiro no espelho e o ponteiro. Não, então isso aqui chama-se erro de paralaxe. Tá? Então, isso, ó, o Christian acabou de escrever aí, ó, erro de paralaxe. Então, o erro de paralaxe, para ser evitado, você tem que olhar para o instrumento, aí você olha o ponteiro, de tal maneira que o ponteiro e o reflexo que vai bater no espelho estejam exatamente alinhados, quer dizer que você está na melhor posição possível. Se você tiver um pouquinho de lado, você vê o reflexo do espelho e o ponteiro, você não pode ver os dois, tá? Que é o erro de paralaxe. Só que além do erro de paralaxe, o analógico ele tem um erro chamado de interpolação. O erro de interpolação é mais ou menos isso. Se o ponteiro parar aqui, ó, né, você pode falar que ele é 7,5. Não, o 7,5 está aqui, ó. Então você tem que interpolar. É um erro humano que você aproxima. Ah, eu acredito que o negócio está mais por 26. Ele está mais por 27. E às vezes o negócio está no meio do caminho. E ele, se ele não for linear, aí que o negócio atrapalha mesmo. Tá? Então, coisa que a gente vai discutir em instrumentação, mas para comentar para vocês como é que funciona, né? E vende-se até hoje, gente. Você pode ter certeza que tem nego nessa aqui. Isso aqui para medir diodo é uma beleza. É melhor medir diodo, o funcionamento de diodo no multímetro analógico que fazer isso no digital. Com certeza é melhor. Tá? Mas vamos seguir a explicação aqui. Ó. Tá bom. Então vamos agora para o que interessa, que é a ponte de Winston. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui a ponte. Ah, outra coisa, desculpa, alguém quer fazer um outro comentário aí, né? Porque eu coloquei esse introdutório para ajudar, né, gente? Mas depois o objetivo é para a gente sapecar a ponte de Winston. Opa, nada? Alguém já estudou ponte de Winston? Gabriel Oliveira, não. Você fez técnico comigo, não lembra da ponte de Winston? Ah, não lembro mais. Beleza. Vamos ver aqui. O que eu não me lembrava, me lembre. Ah, tá. Pode ser pelo nome também, né? Circuito em ponte. Beleza. Não tem problema nenhum, não. Então, vamos lá, então. Eu já vou abrir o Tina de uma vez. Tá aqui. Opa! Nossa Senhora! Para que essa loucura aqui? Então, deixa eu até abrir um novo aqui. Então, tá. Ô, gente, é comum em circuitos de eletrônica a gente utilizar uma coisa chamada circuito em ponte. Tá certo? Né, você tem circuito em ponte de diodo, ponte de capacitor, ponte de indutância, e você tem uma ponte de resistores. A ponte de resistores chama-se ponte de Winston. Tá? Então vamos colar aqui. Opa, o nome do caboclo aqui, né? Ó. Vamos colocar aqui e tal.
Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu posso falar para ser futuro engenheiro de automação. O Tina, ele tem isso exposto de maneira muito legal. Você vem aqui em componentes especiais. Aí ele tem aqui, tá vendo, ó? Ponte, o estrela, né? E o delta, que é o triângulo aqui. Tá? Então eu vou clicar nesse dispositivo aqui, eu vou clicar aqui em resistência. Você pode ver que ele já coloca de lado. Tá vendo? Ó, deixa eu aumentar o tamanho aqui. Ele já coloca de lado. Tá vendo? Ó? Então, tudo que você verifica, achar um circuito eletrônico que tiver esse tipo de desenho aqui, ó, ele chama circuito em ponte. Tá? Ué, mas isso aqui, na verdade, se a gente analisar bem, né, ó, ele nada mais, nada menos que é isso aqui, ó. Se a gente colocar aqui, tá vendo aqui, ó, tá? Aqui. Ué, o circuito é praticamente isso aqui. É, exatamente. Tá? Ué, é um circuito paralelo. Exato, eu concordo que o circuito é paralelo, sim, ó, não tem diferença nenhuma, não, tá? Se a gente analisar, ó, né, então vou até colocar o nome dos bois aqui para ficar certinho, ó, R1K, vou chamar aqui de R1K, pronto, vou colocar aqui, ó, R1K. De R1 também, ó. Tá vendo? Aqui chama R2 1K. Vou chamar aqui também de R2 1K. Então, assim, é a mesma coisa, tá? Então, só que você desenhando dessa forma quadrática, esse losango aí, você está mostrando que o objetivo desse circuito é uma medição em ponte, tá certo? Então, isso é uma coisa bastante importante para justamente você, quando estiver olhando alguns esquemáticos de circuitos eletroeletrônicos, você fala assim, opa, isso aqui é uma ponte, tá? Então, existe um fundamento para isso, tá? Então, só terminando aqui. Aqui, ótimo. Então, aqui, ó. Tá vendo? Esse circuito aqui é exatamente igual a esse aqui. Só que o ato de você ter desenhado desse jeito aqui, você já está querendo mostrar que isso aqui é uma ponte de medição, tá? Isso aqui é uma coisa indireta que você observa, tá? Então, a ponte de Winston é uma ponte com resistores. Aí, no futuro, você vai ver que existe ponte Kelvin, ponte Wien. Então, cada ponte desse tipo lá, ela tem resistor e capacitor. Ela só tem capacitor, tá? Então, cada autor que criou seu tipo de fonte, né? Uma tem resistor de um lado, capacitor do outro e troca. Aí gera outros nomes lá. Então, cada autor fez isso aqui. Então, o Winston, ele fez o de, acho que foi o primeiro, né? Que ele fez o de resistência. Falou, então, a partir de agora, a minha ponte aqui, tá? Essa ordenação desse tipo de circuito aqui, ele bate por que eu fico berrando toda hora com vocês, gente, voltímetro é a diferença de potencial. Porque quando você faz a eletricidade normal, então vou olhar nesse circuito aqui, eu chegava e falava assim, gente, me dá a leitura desse voltímetro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui para cá. Aí o pessoal fala assim, mas para que você quer ligar um voltímetro entre dois ramos, cara? Para que você quer fazer isso? Pô, para de confundir, complicar. Gente, é porque agora, isso para o resto da vida de vocês, é o princípio de medição de variáveis, tá certo? Né? Alguns, por exemplo, assim, você pode encontrar pressão nesse mesmo esboço que está aqui, ó. Eu posso achar temperatura, vazão, nível, tudo por causa disso aqui. Praticamente, quando vocês terminarem o curso de eletrônica, eu vou focalizar muito que vocês podem encontrar variáveis ligados num circuito chamado amplificador operacional, ou você faz a medição em ponte, ou você faz a medição em circuito previamente retificado, tá? Então,
agora vocês vão entender por que eu fiquei muito no negócio de diferença potencial. Porque a gente vai começar a ligar o voltímetro nesse ponto de vista aqui, ó. A gente vai ligar ele dentro da ponte, tá? Então, vamos primeiro achar as equações aqui, que eu acho que fica mais fácil aqui, ó. Bom, então eu vou sumir com os valores aqui. Isso, pronto. Agora ficou melhor aqui. Vamos colocar aqui. Bom, então, olha só o que acontece. Quando eu tenho um circuito em ponte, eu vou pegar um deles, normalmente é os dois de baixo, tá? Tem um circuito que pode ser os de cima, tá? Mas normalmente, para entender melhor, a gente utiliza os de baixo aqui. A gente vai fazer com que ele varie o valor. Mas por que ele vai variar? Por que ele tem que sofrer isso de variação? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o fio de cobre, igual vocês aprenderam normal lá. Então, o fio de cobre, vou escrever aqui, ó, né, a resistência do fio de cobre, né, ó, resistência, ele é igual ao quê? Tá pequeno aqui, vou aumentar o negócio aqui, ó. Negrito 16, vou pôr um 20 aqui, ó. O que é resistência? Resistência vai ser, nesse caso é o comprimento, né, sobre a área, eu vou ter aqui a resistividade, que é o Rho. O Rho vezes isso aqui. Isso, tá aqui, ó. Vamos ver se vai ficar certinho aqui, ó. Ah, ó, tá vendo, então? Então, olha só. Todos os resistores que estão aqui, né, são feitos de um determinado material. Então, ou seja, o Rho dele, que é a característica, né, é o ohms vezes metro dele, vezes o comprimento dele, dividido pela área da seção reta, vai me dar a resistência. Então, faço uma pergunta para vocês aqui agora. Né? Imaginando que esse R1, R2, R3, ele é poderoso de tal maneira que assim, ele não deforma, não modifica a área número, ele vai ficar sempre estático. Em compensação, esse R4 aqui, ele é fraquinho. Né? Então, você jogou uma temperatura, se eu jogar uma temperatura nessa resistência de cobre do R4, aí, o que vai acontecer? Escrevem para mim aí, em relação às variáveis que vocês viram ali. Né, o que vai acontecer? Isso foi até motivo, inclusive, de um score que eu passei para vocês. O que acontece? Escreve para mim aí. Vai aumentar a resistência. Vai fundir? Legal. Né? Não, eu vou fazer a coisa, eu não vou estressar o R4 ao ponto de fundir, não. Eu vou deixar ele dentro do limite que ele consegue suportar. Né? O que vai acontecer? Não, sua pergunta foi boa, seu comentário foi bom, né? Assim, não vamos deixar ele fundir, não. Peguei pesado, não, isso tá tudo tranquilo aí. Então, o Gabriel falou que vai aumentar a resistência, né? O pessoal concorda com ele? Sim ou não? Vai manter sim, né? Gente, por que vai aumentar? Porque vai haver uma dilatação. Então, essa dilatação, ela faz o L crescer. Né? Então, se o L cresce, o R aumenta. Em contrapartida, o S diminui. Por quê? Porque ele tinha um determinado diâmetro, né? Então, quando aumenta o S, ele vai encolhendo um pouco a área. Então, a área diminui e o L cresce. Então, faz a resistência crescer muito. Então, olha que detalhe interessante aqui. Vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Ah lá, eu achei 30. Tá vendo? Ó? Né? Eu achei aqui 30 aqui. Vou mostrar os valores aqui, ó. Valores. Então aqui, ó, 10K, 10K, 5K. Então, se esse caboclo aqui, somente ele, tivesse sido colocado, por exemplo, dentro de um forno, tá? Imagina ele dentro de um forno, né? E esse forno começar a aquecer, essa resistência de 5K, ela, por exemplo, ela pode ir lá para um 5,5. Ah lá, já foi para 28,3. Tá vendo, ó? Então você está verificando o seguinte, Elt, que interessante, quer dizer que é o seguinte, eu coloquei esse elemento, que agora eu chamo ele de sensor, não é isso? Que outra coisa também, quando a gente chega na documentação, eu falo, gente, vocês param de utilizar o nome sensor, né? Tudo é o sensor. Não, né? Vamos entender o conceito de cada sensor. Então, você está verificando que uma resistência elétrica, ela tem um comportamento de um sensor. Ele pode ser um sensor de temperatura,
né? Eu apliquei uma temperatura e variou ele fez uma modificação na sua variação elétrica, e aí o voltímetro, meu galvanômetro, ele está aparecendo um valor aqui, tá? Vamos fazer uma outra brincadeirinha aqui, ó. Então eu vou trocar esse caboclo aqui. Eu vou trocar os dois lugares aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deletar esse cara aqui. Espera aí, diminuir aqui, tá? Colocar aqui. Vamos melhorar aqui para vocês verem que a gente, ó, interessante. Vamos colocar aqui, ó. Aqui está a resistência, né? E aqui ele pede agora resistência variável. Eu bato Ctrl R, ele alinha aqui, ó. Fazendo as mesma coisa aqui, ó. Esse aqui e o R3 está aqui, ó. Vou pôr aqui 10K. Pronto. Né? Ficar todo mundo. Vamos deixar todo mundo com 10K. Se eu colocar todo mundo com 10K aqui, qual que vai ser a leitura do voltímetro? Quem consegue me explicar o que vai dar aí? Qual vai ser a leitura do voltímetro? Sem comentário, gente? Neve? Eu tô na linha ou caiu a linha? Dá um alô aí, gente. Ó. Caiu ou eu tô aqui? Como é que é? Ah, tá aí, beleza. Então eu pergunto, ó. Se todos os resistores forem exatamente iguais, qual que vai ser a leitura desse voltímetro aqui, ó? Que doido. Rodrigo falou que deu 0. Gabriel falou que deu 0. Alguma lógica para isso acontecer? Como é que é? Então vamos verificar. Então eu simulei. Tá, é porque, desculpa, por que deu esse valor aqui, menos 16? Vai, peraí, por quê? 10K. Vai, 10K. 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 Ah, deve ser o variável aqui, ele deve estar com alguma coisa aqui. Ah, ele está com ajuste 50%, ajuste 100%, desculpa. Deixa ele 100% aqui, pronto. Agora vai dar 0. Deu 7,17 femtovolt. Ô, gente, femtovolt é 10 a menos 15, tá bom, gente? Então isso aqui é 0, ó, tá? Então só para o pessoal falar, deu valor ali. Não, gente, peraí, isso aqui é femto. Tá, aqui, ó. Tá vendo, ó? 7,7 femtovolt, ou seja, 7,7 vezes 10 a menos 15 volts. Tá? É porque software de simulação é desse jeito mesmo. Isso aqui é 0, tá, gente? Deixa eu colocar aqui o 150 aqui. Bom, então vamos explicar por que marcou 0 aqui. Tá? Então vamos tirar aqui. Ó. Então vamos achar as equações aqui. Ó, né? Para poder verificar aqui. Ó. 16. Vamos colocar 20 aqui, negrito. Já fica legal. Bom, então é o seguinte. Esse voltímetro que está aqui, ele está achando... Vamos colocar então aqui potencial A, peraí. A. Tá muito grande isso aqui, peraí. 12. Ok. Ctrl C, Ctrl V. Isso. Vou colocar o A aqui. Porque é o mesmo A que está aqui, ó. Para ninguém ter dúvida aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou colocar um B aqui. Né, para ninguém ter dúvida nenhuma. Aqui é o B também, ó. Tá? Ctrl C, Ctrl V. Tá? B também. Pronto, jóia. Então vamos agora calcular isso aqui tudo. Achar as equações da ponte de Winston. Quer ver? Olha só. Vamos chegar aqui. Beleza. Opa, só um pouquinho.
Aqui, ponde Winston, vou colocar um valor maior. 22 negrito, fica jóia aqui, ó. Então, olha só. O que me interessa é encontrar a leitura do voltímetro. Então, a leitura do voltímetro, ela é a minha leitura VAB. Né? É o meu VAB. Eu tenho falado isso várias vezes. Então, o que é VAB? VAB é VA menos VB. Tá? Então, vamos achar a equação de VA aqui. Ó. O que é VA? VA é a mesma coisa de VAO. Vamos fechar aqui um pouquinho. Vamos guardar o texto aqui. Ó. Vamos colocar o ponto O aqui para a gente não errar. Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui é o O. Que seria o meu terra aqui. Ó. Esqueci até de colocar o terra aqui. Ó. Vou colocar o terra aqui. Tá aqui o meu O. Então, olha lá. Então, se o VA é o meu VAO, o meu VA0, o que eu tenho aqui? Qual que é a leitura VAO? Então, esse O, ele está exatamente aqui, ó. É a leitura em cima desse resistor R4. Então, quer dizer que o meu VAO, ele é igual ao quê? Aí eu vou utilizar divisor de tensão, né, gente? Então, divisor de tensão, o que eu vou ter? Eu vou ter a fonte, é o meu VT, tá? Que vai multiplicar pela minha resistência de cálculo R4. Tá? E eu vou dividir isso aqui pela soma das duas resistências, que vai ser o R1 mais o R4. Tá? Deixa eu ver se ficou legal. Ah, ficou jóia. Vou colocar aqui só VT aqui para a gente melhorar aqui, tá? Então, aqui o VT. Isso. Então, olha só. A leitura em cima do resistor R4, né? Lembrando que a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo o R4 aqui, ó? Vamos até colocar, se a gente colocasse a fonte aqui, né, gente? Ó, tá aqui a fonte aqui, ó. Vou colocar a fonte aqui e tal. Eu vou chamar aqui até de VT também, para ninguém sentir um tipo de dúvida, né? Então, aqui, ó, tá o VT. Então, o que é? Eu posso utilizar exatamente divisor de tensão. Então, vai ser o resistor de cálculo vezes a tensão de alimentação dividido pela soma da resistência. Então, vai ser o VT vezes o R4 dividido pela soma de R1 mais R4. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. VT vezes R4 dividido pela soma de R1 mais R4. Isso aqui é o meu VAO. Tá? Então, o que é o meu VBO? Né? Então, porque eu também sei que VB, ele é o meu VBO. Então, VBO, ele vai ser, vou aproveitar aqui, né, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, já jogo para o lado de cá para ficar mais fácil. Ele vai ser exatamente o quê? A leitura no R3. Então, vai ser a tensão pelo resistor de cálculo R3 dividido pela soma de R2 pelo próprio R3. Então tá aqui. Aí pronto, ó. Então eu achei o desmembramento da minha ponte de Winston. Tá vendo aqui, ó? VAO é isso aqui, né? Tensão vezes resistor de cálculo dividido pela soma dos dois. E o VBO também é tensão vezes resistor R3, que é o de cálculo, né? Dividido pela soma dos dois. Então, se eu quero achar agora VAB, basta subtrair as duas equações, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vou passar aqui para 14, acho que fica melhor. Então, basta que simplesmente eu faça a conta aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, VAB, ele vai ser o VAO menos VBO. Jóia. Tá? Então, VAB vai ser igual esse aqui menos esse aqui. Então, aqui menos. Ok. Esse aqui. Opa, menos. Tá? Parênteses. Aceitar aqui. Deixa eu ver se ele aceita um parênteses aqui. Opa. Como é que foi? Deixa eu ver.
Ah, deu certinho. Uma beleza. Só que ficou grande, né? Deixa eu só diminuir aqui, vai ficar beleza. Então, leitura do volt. Então, ponto de isso, isso aqui. Tá aqui os dois. Isso aqui. Vamos ver se vai dar agora. Pronto, pessoal. Tá aí, ó. Então, agora fechou, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho a equação da ponte de Winston, tá vendo aqui, ó? Então, a leitura do voltímetro, ela é o R4, que é o resistor de cálculo, tá em A, vezes a tensão, dividido pela soma do ramo aqui, ó, que é o R1, R4. Menos, né, então vai ser o R3, que é o resistor de cálculo, né, dividido pela soma dos dois pelo VT. Então, por isso que vai dar zero, gente. Por que vai dar zero? Porque o meu VA aqui, se eu colocar pelo medidor aqui, olha só, vou colocar medidores aqui, ó. Vou colocar um medidor aqui no VA, somente no VA aqui, ó, pronto. Vou deixar ele aqui, ó. Opa, é só a letra que eu quero. Isso aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, eu vou colocar meu VA aqui, você vai ver que ele vai dar um valor exatamente igual o do ramo B aqui, ó. Vou deixar o B aqui, ó. Isso. VB aqui, ó. Isso. Então, vamos lá aqui, ó. Se eu pedir para simular. Ah lá, deu 50. Tá vendo, ó? É lógico, é 50, né, gente? Se eu tenho 100 volts aqui e os dois são 10K, então quer dizer que esse aqui tem 50 e esse aqui tem 50. Aqui é 10K e aqui é 10K também. É lógico que tem 50. Mas a leitura do voltímetro dá zero, porque 50 menos 50 dá zero. Tá vendo, ó? Isso aí, agora vocês estão entendendo que olha que detalhe interessante. Agora, imagina o seguinte, ó, deu zero. Aí você foi lá e aqueceu esse resistor R4, né? Então ele pulou de 10K e foi lá para 10,1. Devido ao fato dele agora ser diferente de todos aqui agora, né, a nível de cálculo, o que vai acontecer? Esse R4 que ele aumentou um pouquinho, né? Porque antes era 100 vezes 10K, agora vai ser 100 vezes 10,01. Aqui já não vai ser 50, ele vai ser 51 alguma coisa. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Ok. Ah lá, deu 50,25. Tudo bem. Ah lá, deu 50,25. Então você está verificando que o voltímetro agora ele marcou 248 milivolts. Então isso quer dizer que se aumentar o valor desse componente aqui, é como se eu estivesse jogando mais calor. Se eu estou jogando mais calor nele, está variando o quê? O comprimento dele. Está variando e está diminuindo para manter o equilíbrio. Eu vou explicar daqui a pouco, né? Como é que funciona. Aí o que acontece? Então, se ele está aumentando o comprimento e está diminuindo a área, ele está aumentando a resistência cada vez mais que aumenta a temperatura. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que foi lá para 10,05K. Ah lá, e marcou 51,22. E o outro ramo continua marcando 50. É como se o primeiro ramo esse ramo aqui ficasse estático, né? Ele não muda, ele vai continuar marcando aquele valor. E esse ramo aqui, ele está automaticamente sofrendo o efeito de uma variável de temperatura que está modificando a resistência, que está desequilibrando o voltímetro. Então, gente, imagina a seguinte situação. Faz de conta, né? Então, vou voltar aqui para o 10K aqui, ó. Vamos voltar aqui para o 10K. Desse jeito que eu falei aqui, esse resistor aqui, ele está na temperatura ambiente zero. Então, 0 graus vai me gerar 0 volts. Tá beleza? Ó, 0 graus marca 0 volts. Aí eu fui lá e comecei a tacar calor nele. Tacar calor nele. Só que esse calor que eu gerei, né? A coisa é construída desse jeito, tá? Eu joguei lá 122 graus, por exemplo, lá. Eu joguei 122 graus em cima desse resistor. E essa resistência virou para 10,5. Aí ele marcou 1,22. Aí, o que o instrumento faz? O instrumento faz o seguinte, ó. Ele só faz isso, ó, mais nada. Ó, graus aqui, ó, pimba. Ele tampa o V. Ah, ele não quer apagar aqui.
Aí ele não quer deixar pagar. Pronto, aí. Então, gente, é isso que é a grande sacada do circuito em ponte, né? Ele marcou 1,22, você pode fazer ele deslocar esse ponto aqui, virar 122 graus. Então quer dizer o seguinte, ó, eu cheguei lá e apliquei 0 graus. 0 graus, então a resistência, ela é 10K. Então ele vai lá e marca, opa, deu uma puladinha aqui, ó, ele foi lá e marcou, olha lá. Opa, olha lá. Foi lá e marcou 0 graus centígrados. Aí eu vou lá e aplico uma determinada temperatura nessa resistência, ela aquece, né? Aí existe uma relação de linearização. Isso é que vocês vão verificar lá em instrumentação e microcontroladores, que eu também passo para vocês. Como é que lineariza isso para as funções baterem certinho? Então, pelo efeito físico aqui, se eu tivesse jogado 122 graus de temperatura, né? Esse resistor aqui, ele da ponte lá, estaria marcando, por exemplo, 10,5. Esse 10,5 aqui, ele vai fazer o quê? Opa. Tem que pegar o outro aqui, né? Vou pegar a primeira aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele vai fazer automaticamente. Vou para cá, quem não quer. Então, ele vai fazer exatamente gerar esse 1,2, que você pode multiplicar por 10, por 100 a escala, vira 122 graus. Sem problema nenhum, é só você tirar o pontinho lá do multímetro lá, dá lá um ponto, você tira aquele ponto e joga o ponto 3 pontos depois, ó, virou 122 graus. Então, gente, você não encontrou a temperatura. Você encontrou uma variação elétrica que te dá para você um comportamento de temperatura. Então, a mesma coisa aqui, eu poderia imaginar, né? Então, vamos colocar no caso, por exemplo, quando vocês vão lá na farmácia, quando vocês vão no supermercado, e vocês veem aquelas balanças. Aquela balança lá, ela possui um componente lá chamado célula de carga. O que é uma célula de carga? Célula de carga é composto por uma resistência elétrica, né? Numa configuração chamada Stand Gauge, tá? Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: quando você joga um peso na célula de carga, ela varia a resistência elétrica dela, que pode ser para mais ou para menos. Normalmente é para menos. Aí você joga ele na ponte de Winston e você constrói a ponte de Winston do jeito com que, coloquei 0 quilos, então não achata praticamente nada a célula de carga. No instante que eu vou lá e coloco 10 quilos, sei lá, de ração de animal, 10 quilos de arroz, a célula de carga é achatada alguns milímetros, ou menos de 1 milímetro, mas isso é suficiente para fazer a resistência elétrica variar, né? Porque ele vai mexer exatamente na área e no comprimento. Então, essa variação lá, eu transformei a minha variável peso em uma variação de resistência. Aí eu jogo numa ponte de Winston, eu encontro uma variante em relação a X volts do peso que eu apliquei. Imagina agora que eu quero encontrar, sei lá, nível. Eu quero achar nível. Então, no nível, eu tenho lá, por exemplo, uma boia. Vamos imaginar, por exemplo, lá no caso lá da caixa d'água da sua casa lá. Quem já viu a caixa d'água lá sabe que à medida que a água vai abastecendo a caixa d'água, a boia sobe e desce. Então imagina que essa boia tivesse um comportamento de um potenciômetro. Né? O que é um potenciômetro? Potenciômetro é aquele resistor variável. Né? Deixa eu até pegar aqui na internet, tem gente... Né? Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Potenciômetro. Potenciômetro. Joia, imagens aqui, ó. Aqui, ó. Que negócio que eu fico ajustando o volume da televisão antiga. Isso, chama potenciômetro, tá? Então, imagina, né, no caso aqui, você tem aqui uma boia de combustível. Aí, ó, a boia de combustível, essa aqui, ó, essa aqui mesmo, deixa eu ver, né? Essa boia de combustível aqui, ela nada mais, nada menos,
aqui dentro tem uma resistência elétrica, gente. Tá? Aqui, ó, aqui tem uma resistência elétrica, exatamente nessa caixinha aqui. Então, essa resistência elétrica, ela aumenta e diminui de acordo com a posição da boia. Tá vendo aqui, ó? Você insere isso aqui lá no tanque, né? E aí isso aqui sobe e desce, ele vai produzir vários X ohms, ou mais ohms ou menos ohms, tá? Então, se você pegar essa variação de resistência elétrica e colocar aqui na ponte de um Winston, você vai produzir uma variação de volt que você pode correlacionar aquilo no galvanômetro do carro. E aí você tem exatamente a leitura do combustível que você tem no carro. Então, olha só, eu achei aqui nível, que é a altura do carro, eu achei temperatura, eu achei exatamente pressão, eu posso achar vazão, eu posso achar peso, eu posso achar variáveis. Então, isso aqui é um dos primórdios da instrumentação que vocês estão vendo hoje aqui, que seria a ponte de um Winston, tá? Que é exatamente a capacidade de você pegar uma variável física e fazer ela ter um comportamento elétrico e você utilizá-la do jeito que você quer. Bom, para finalizar essa parte da ponte Winston aqui, eu tenho que mostrar um comentário que eu acho que o Cristiano colocou, que seria o ponto de equilíbrio, né? Ó. Ponto de equilíbrio da ponte. Aqui, uma coisa que a gente faz, não esquece nunca mais na vida, né? Que seria a multiplicação cruzada. Quando o R1 vezes o R3, R1 multiplicado pelo R3. Opa, não é igual não, é vezes. Né? Aqui, ó, vezes. For igual ao R2 vezes o R4, então, aqui, ó. Equilíbrio, né? Ó, equilíbrio da ponte, né? Vai acontecer exatamente quando acontecer isso aqui. Quando o produto exatamente dos opostos aqui for exatamente iguais, tá? Então vai haver exatamente o equilíbrio da ponte, tá? Pode parecer, vocês podem não acreditar, mas eu vou fazer aqui agora para vocês aqui, ó. Né? O objetivo aqui é ter exatamente o zero aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, com 20 e aqui com 60. Tá vendo? Não tem problema nenhum, não. 20, 60. E esse aqui eu vou deixar ele com 10 mesmo. Tá? Então, para não virar mais esse 51,29, então 20 vezes 60 dá 1.200. Tá? Então, aqui como é 10, aqui tem que ser 120. Quer ver aqui? Ó, se eu colocar 120 aqui, vai dar o equilíbrio. Ó. 120. Ó, lá, deu zero. Por quê? Porque 20 vezes 60 dá 1.200. 10 vezes 120 também dá 1.200. Então, houve um equilíbrio, por isso que a fonte zerou. Você pode verificar que aqui, ó, ele deu 8,71, tudo bem, é a tensão no ponto A, no potencial A. E no potencial B também deu 8,75. Então, 85,71 menos 85,71 dá zero. Então, está exatamente em equilíbrio, tá? Deixa eu mandar isso aqui lá pro grupo de WhatsApp lá, peraí. E aí, pessoal? Comentários, por favor, né? Porque a gente precisa de discutir esse trem aí. Então, comentários, por favor. Opa. E aí, todo mundo calado? Ai, ai, ai. Como é que é? Opa, tampou aqui, né? Oi, Albert. Oi, sim, quem fala? Deixa eu ver aqui, desculpa. Tá Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bom? Boa noite. Joia. Deixa eu te perguntar, isso é válido para circuitos analógicos ou para circuitos digitais também? Tudo. É utilizado tanto para o analógico como também para o digital. O que você vai aprender, existe uma cadeira aqui na grade do seu curso, chama eletrônica operacional, tá? Então, o que acontece? Ela vem logo depois da eletrônica geral. Então, na eletrônica geral, você vai aprender o transistor, diodo, polarização de
semicondutor e tal. Aí, na eletrônica operacional, você vai aprender um componente eletrônico que ele depende de tudo que você viu para trás, né? Que chama amplificador operacional. E o amplificador operacional, ele é um circuito analógico, tá? Ele é exatamente o cara que consegue eletronicamente fazer conta matemática. Tá? É um componente eletrônico extremamente interessante. Então ele faz essa conta matemática e se ele vai entregar isso para um microcontrolador, né? O pessoal gosta muito aí do Arduino, do PIC, né? Agora tá vindo o ESP aí com toda a situação. De qualquer maneira vai ter um amplificador operacional lá para trabalhar esse sinal. E se você estiver utilizando um circuito analógico, de qualquer maneira, você tem que usar um amplificador operacional para integrar o próximo estágio para frente. Tudo bem, Rodrigo? Ok. Tá. Pergunta do Cristiano. Então, na caldeira, por exemplo, quando observamos o nível, é uma maquiagem? Com certeza. Outra coisa, depende, tá, o nível é uma variável que ela pode ser achada direta. Ela pode ser encontrada direta por uma régua, por um visor, tá? Você pode usar um elemento flutuador. Caso contrário, seria essa maquiagem que você está falando aí. Então, Cristiano, eu queria te fazer uma pergunta. O que você está observando lá é através de uma régua? Seria através de um visor ou é um circuito eletrônico? Agora eu preciso comentar esse detalhe aí. Só escreve aí como é que é. Eu acredito que é um circuito. Circuito, então, com certeza, ele encontrou uma variável, né, que variou uma resistência, variou uma capacitância, né, modificou uma indutância, e isso foi transformado em eletrônica. Então, eu bateria com a palavra que você falou, maquiagem. Tá certo? Tem variáveis que elas não podem ser encontradas diretamente. O nível é uma exceção. O nível se encontrado diretamente. Pela régua, né, pelo visor, né, ou pelo elemento flutuador, que seria o caso da BOI. Ele consegue encontrar isso aqui. Agora, temperatura não tem jeito. Vazão não tem jeito. Pressão não tem jeito. Força tem. Força você pode usar um dinamômetro e te dá para você a resposta correta. Mas maior parte das variáveis industriais elas são encontradas indiretamente. Você encontra uma coisa para você entender o comportamento dela. Isso é o normal, é o indireto. Tá? A exceção mesmo seria o direto. Tá? Perguntas, Paulo, pode comentar mais aí também. Uma coisa que eu queria que ficasse muito claro, o pessoal entendeu a importância do circuito em ponte, tá? O detalhe do equilíbrio da ponte, que eu posso utilizar isso aqui para encontrar variáveis, né? Pode ser uma coisa meio assustadora no início, gente, né? Porque faz parte, né? Do aspecto aí, porque a gente agora vai mudar bastante o ramo da matéria também e tal. Como é que é? Comentários aí, gente, pode falar, tudo certinho. A teoria acabou, tá, gente? Então agora eu quero só tirar dúvida mesmo, comentários, você tem o direito de perguntar o que você achar conveniente aí, sem medo, pode perguntar. Ai, o pessoal tá com medo? Então vou começar a sortear uns caboclos aqui. Vamos ver aqui. O público feminino foi todo embora, né? Tranquilo. Aí, boa noite, Gabriel Golo. Saiu. Saiu na hora que eu falei, gente. Impressionante, cara. Ai. Foi coincidência, não foi de proposital, não. Foi engraçado pra caramba. Deixa eu ver aqui, pegar. Breno Batemarque. Boa noite, como é que tá, cara? Boa noite. Beleza. Deu pra captar mais ou menos, assim? Tá com dúvida? Pode, aproveita aí, cara. Não é fácil não, tá, Breno? Mas só... Eu percebi, é complicado de entender no início assim, mas eu acho que com que se for passando posteriormente vai dar para entender melhor, mas essa parte da teoria, eu acho que ficou clara, do equilíbrio, dessa parte da tensão, que vai mudar, mudando a resistência vai mudar a tensão, acho que ficou claro. O detalhe mesmo é a aplicação prática da ponte de Winston, né? Isso. Na hora que você chegar em instrumentação, vai ficar bastante fácil para você, não vai ter nenhum problema, não. Joia.
Deixa eu ver aqui, ó. Cristiano, boa noite, Ferreira. Como é que tá as coisas aí? Se não tiver microfone, é só escrever ok para mim, tudo bem, sem problema. Gabriel Oliveira saiu. Ah, tudo certo. Beleza, então. Tá joia. Ok, ok. Vamos pegar um outro caboclo aqui, só para ver como é que tá a situação. Boa noite, Gedeão Felipe. Tranquilo aí, cara? Boa noite. Joia, cara. Tá tranquilo? Deu para perceber? Né? Outra coisa, você tem formação na área técnica também? É início de engenharia? Pode ser honesto comigo aí, só para eu entender, porque hoje em dia a aula remota é uma coisa meio complicada, a gente não está vendo a cara do aluno, né? Então, eu tenho às vezes fazer umas perguntas assim, mais ou menos desse jeito aí. Tá tranquilo então, Gedeão? Beleza, então. Então vou pegar um. Joia. Yuri, boa noite. Opa, alguém quer falar aí? Quem tá querendo falar? Eu de novo, Rodrigo. Oi, Rodrigo, pode falar, à vontade. Mais uma pergunta, Elvis. Sim, Com relação ao PT100, né, que é uma termo-resistência, minha dúvida é o seguinte: geralmente nos circuitos, você tem sempre uma ponte de Winston ou você tem um circuito analógico digital para converter isso? Tá. O PT100, ele é o platina 100 ohms, tá? Então, o que acontece? Você tem uma resistência de platina, por isso tem o nome de PT, ele dá uma volta, ele dá várias voltas em relação a um vidro interno dentro de uma bainha, e ele funciona da seguinte maneira: você aplica o calor em cima do PT100, ele varia a resistência elétrica. Então, que isso fica guardado na sua cabeça, Rodrigo. Quando você tem variação de resistência elétrica, quando você tem variação de capacitância, quando você tem variação de indutância, normalmente os circuitos são em ponte. Quando você tem um termopar é diferente. O termopar, ele gera tensão elétrica a partir de calor. O piso elétrico, ele gera tensão elétrica a partir de força. Então, aí, nesse caso, você utiliza um circuito amplificador retificador. Tá? Um mini retificador, praticamente, esse detalhe aqui, que é uma coisa que você vai ver em eletrônica. Então, a maneira de você fazer surgir uma variável, surgir ela tanto analogicamente como digitalmente, é seguindo o primeiro princípio. Ou você utiliza o circuito em ponte, ou você utiliza o circuito amplificador ou retificador, um meio retificador lá naquela parte lá. Esses seriam os dois princípios básicos. No caso do PT100, com certeza é ponte de Winston. Ligado em dois fios ou 3 fios, inclusive. Tá? Tranquilo, Rodrigo? Caiu a linha não, né? Tá jóia, né? Tranquilo? Beleza. Então, lá. Tá. Bom, pode perguntar aí, sem problema nenhum. Então, Yuri, boa noite. Não sei se você tá com microfone. Se você tivesse microfone, só escreve aí, por favor, Yuri. Oi, beleza, cara? Se tiver, então, assim, você tá fazendo um estágio, né? Eu não sei se você trocou lá. Na indústria, eu acho que você já deve ter ouvido falar muito de alguns instrumentos que eu falei aqui agora, né? Tipo termopar, PT100, né? Você já deve ter ouvido o sensor de posição, deslocamento e tal. Você deve ter visto aí. Sim ou não? Como é que é? Tranquilo, já tive algum contato, sim. Legal. Então tá bom. Vamos sapecando aí. Vamos pegar um outro aqui. Boa noite, Marcial. Como é que tá as coisas, Marcial? Oi, beleza? Deu para perceber? É assustador? Pode ser honesto, cara. Não precisa ficar com vergonha, não. Nossa senhora, que tem doido esse aqui, mas faz parte exatamente do curso aí. E aí, o que você está percebendo aí, Marcial? Pode abrir o microfone, pode falar, não precisa ficar com vergonha, não. Isso aí tá entre amigos aqui. Ó. Achei a parte teórica tranquila também. Agora, a associação com a física elétrica para virar a parte elétrica, você deve estar assim, gente, não é possível o negócio é desse jeito, né? É isso aí, né?
Ah, tá, não, tranquilo, tá jóia, então. Ué, pessoal, então, se o pessoal não tem mais perguntas ou curiosidade, pode perguntar o que tiver alcance, eu respondo. O que eu não sei, eu falo, gente, eu não sei, né? Mas quiser esquematizar, tá aí a teoria da ponte de Winston, tá? A parte de medidas, eu dei uns toques, né, em relação a medidas também, a gente poder esquematizar. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai começar transitório. Então, transitório vai ser até o final do curso, a gente vai ver transitório RL, RC, se der tempo, a gente vê o RLC também, sem problema nenhum. Ok, gente? Se não deu, eu dou como aula terminada, eu agradeço a presença de todos e a gente verifica aí. Tudo bem? Ok, então. Boa noite a todos, então.